Lucas 15, de 8 ao 10, é tempo de resgatar tesouros dentro de casa. Pronto, nós vamos fazer a leitura agora, tá bom? Então, fazendo a leitura. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ok? Então, veja só, nós temos hoje o tema é tempo de resgatar tesouros dentro de casa. Pronto. Acabei de fixar aqui. A doutora Fabiana colocou aí pra gente, amada do Senhor, e vamos voltar aqui para o texto da palavra. Dracma perdida e o tema, aliás, é tempo de resgatar tesouros dentro de casa. Amados, ontem eu pedi ao Senhor uma palavra para a manhã de hoje. E quando eu abri a palavra, abri no livro de Lucas, e ao folhear algumas páginas, o Senhor me fez saltar aos olhos a dracma perdida, essa parábola tão importante. Mas o interessante é que o Espírito Santo, de imediato, me fez enxergar uma abordagem completamente diferente sobre a questão da dracma perdida. Então, eu quero primeiro fazer uma introdução sobre esse assunto. E nessa introdução, lembrar a você que esse capítulo de Lucas 15 é o capítulo dos achados e perdidos. É nesse capítulo que você vai ter a parábola da centésima ovelha, não é? As 99 guardadas dentro do aprisco, e o pastor das ovelhas indo atrás da centésima ovelha. É nesse capítulo também que você vai encontrar a tão conhecida parábola do filho pródigo, o filho mais moço que sai da casa do pai para ir, não é, conhecer o mundo, para pecar, para se sujar, mas um dia no fundo do poço ele lembra de Deus e lembra da casa de seu pai, e ele retorna, e ao retornar o pai o recebe com alegria e restitui a ele a vida que ele teve antes, só que agora na casa do pai para sempre. Ei, é nesse capítulo que nós temos a dracma perdida. Embora uma passagem conhecida, muito raramente pregada, porque ela está associada a uma moeda, não tem o mesmo valor de um filho ou de uma ovelha. Mas nós queremos nesse momento enfatizar com outros olhares, com outro foco, o valor dessa passagem e a aplicação dela hoje para mim e para você. O que é uma dracma? A dracma é uma moeda, mas a dracma não era uma moeda, deixa eu parar aqui, não era uma moeda como é a moeda que a gente conhece hoje. Por exemplo, no Brasil, hoje a maior moeda que a gente tem é a moeda de R$1. Mas o que é R$1? Dá para comprar hoje 3 pães. O que é R$1? Você compra, né, talvez aí um geladinho. Talvez você compre algumas balas ou alguns chicletes, não é? Enfim, é algo de valor monetário muito pequenininho. Embora seja a maior moeda, ela tem um valor monetário pequeno. A principal função das moedas hoje é facilitação do troco, mas não é representar um valor monetário. A dracma não. A dracma ela era uma moeda diferenciada, porque a dracma era uma moeda de origem grega e ela era equivalente ao denário romano. E tanto a dracma quanto o denário equivaliam a um dia de trabalho de um trabalhador. Então, se eu pegar o salário mínimo brasileiro, dividir ele em 30 dias, a gente vai ver que a dracma vai ficar, em preços de hoje, algo entre 30 e 40 reais. Não só isso, a dracma também era usada muitas vezes para fazer parte de um colar entregue à noiva, não é, como parte do dote do casamento. Então ela tinha um valor monetário bem maior do que as nossas moedas de hoje. Você não tem nenhuma moeda valendo aí 40 reais. Ela tinha um valor braçal de um dia de trabalho e várias vezes ela era usada para fazer parte de um colar
que integrava um dote. O fato é que a mulher, que na maioria das vezes não tinha um trabalho fora de casa, não tinha um trabalho remunerado, essa mulher da parábola, ela vai e perde a sua dracma dentro de casa. A casa tradicional naquela época, ela não tinha janelas, ela era térrea e não tinha janelas. Ela era uma casa escura. E por esse motivo, não é? A Bíblia diz que a mulher, ao perder a dracma, ela acende a candeia e ela vai vasculhando canto por canto daquela casa. A ideia de procurar canto por canto mostra a ideia de que ela havia perdido algo importante. Era algo caro para ela, não apenas no valor monetário, mas com certeza de um valor sentimental também. Por essa razão, a ideia também do dote, daquela dracma que integrava o colar do dote. Outra coisa que chama a atenção é que para ela encontrar, ela precisou colocar a luz. No ambiente de escuridão não se acha nada. No ambiente de escuridão, os nossos olhos tornam-se inúteis. No ambiente de escuridão, não é possível enxergar as coisas de valor. E com essa introdução, nós queremos fazer uma aplicação. Eu quero hoje trazer para você, baseado no tema, é tempo de resgatar tesouros perdidos dentro de casa. Olha só, o capítulo de Lucas, ele fala de coisas importantes, coisas preciosas. E para todas elas há um encontro. Hoje eu quero falar de coisas preciosas, que dentro da pandemia, com mais tempo dentro de casa, Deus está permitindo a gente ter a iluminação, a luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada. Ontem foi o Espírito quem soprou isso claramente. Sabe? Está permitindo que a lâmpada do Espírito venha sobre a minha vida, sobre a tua, sobre a minha casa e a tua casa. E a luz da palavra de Deus possa brilhar e fazer a gente voltar a enxergar coisas que ficaram perdidas. Coisas de valor que muito excedem ao valor da dracma, mas que hoje, por analogia, eu vou chamar de dracma. A dracma perdida em nossa casa. Sabe? Hoje eu quero trazer à existência que a luz da palavra de Deus, desse texto, e a revelação dela pelo Espírito Santo, vem dizer para mim e vem dizer para você nessa manhã. É tempo da gente olhar o que se perdeu. É tempo da gente olhar coisas verdadeiramente caras e importantes, que Deus está nos dando tempo através da maior oportunidade dentro de casa para poder resgatar coisas preciosas. Do que você está falando, pastor? Por exemplo, é tempo de resgatar o diálogo. Sabe, naquela correria em que o pai trabalhava o dia todo, a mãe trabalhava o dia todo, os filhos estudavam, depois do estudo, ia fazer academia, ia correr, ia brincar virtualmente, ia fazer atividades da escola, e de repente o WhatsApp, conversa com um, conversa com o outro, e de repente o dia terminava. E muitas vezes, depois de um dia todo concluído, se dava conta de que naquele dia nem nos vimos. Naquele dia não nos falamos, naquele dia não houve uma interação como família, ou talvez pior ainda, não houve interação como casal. É tempo de dialogar, é tempo de dialogar com Deus, é tempo de dialogar com os seus. No diálogo cresce a intimidade, no diálogo cresce o relacionamento, no diálogo são fortalecidas as paredes, a sustentação de uma casa emocional. Ei, é tempo de resgatar diálogo. E o diálogo é um tesouro. Todo bom relacionamento, todo relacionamento de qualidade precisa de diálogo. Precisa de olho no olho. Precisa, sabe, de corações que se falem através da voz e do olhar. Muitas vezes o diálogo conclui com um olhar profundo, sincero, verdadeiro. Ei, preste atenção nisso. Genilson, você acabou de entrar, guerreiro. Mais cedo eu chamei o seu nome algumas vezes para a oração do relógio nacional. Fica aí, não sai não, porque acabou que ninguém orou e você vai orar quando terminar essa palavra. Queridos, então voltando para o texto aqui, nós estamos falando em Lucas 15, de 8 ao 10.
a passagem da dracma perdida para trazer uma aplicação para as nossas vidas, de que é tempo de resgatar tesouros dentro de casa. Ei, tesouro dentro da minha e dentro da sua casa. Eu falei do tesouro do diálogo, mas eu quero falar também do tesouro da paz. Talvez antes dessa pandemia as coisas estavam agitadas demais dentro da sua casa. A correria frenética e a falta de diálogo fazia com que muitas vezes um dos dois, principalmente entre pai e mãe, marido e mulher, quisesse haver a imposição de vontade. E a imposição de vontade, a falta de acordo, ela quebra a harmonia, ela quebra a paz. É tempo de encontrar a paz. É tempo de encontrar o shalom que vem de Deus. É tempo de cultivar a presença de Deus e com ela construir a paz. Aliás, eu vou falar agora daquilo que é mais caro e que todos nós precisamos sempre buscar com o nosso afinco. E quando encontrar, fazer como a mulher da parábola, celebrar, jubilar. É tempo de cultivar a presença de Deus. Ei, olha para trás aí, venha ser sincero. Como é que estava a presença de Deus dentro da sua casa? Se a presença de Deus fosse representada por um colar de várias pedras preciosas, esse colar estava completinho na sua casa ou o colar estava pela metade? Com um quarto, com uma pedrinha, duas? Ou estava com todas as pedrinhas? Se algumas pedrinhas desse colar se perderam ao longo da caminhada, é tempo de resgatar. É tempo de resgatar relacionamento com Deus. É tempo de fortalecer o diálogo. É tempo de cultivar a paz. É tempo de encontrar esse e tantos outros valores que vão dar qualidade à tua família, ao teu lar, ao teu casamento, ao teu namoro, se é que você assim considera a sua esposa ou o seu marido. Porque é assim que a minha dia é para mim, a minha eterna namorada. Sabe? Mas eu sei, eu tenho aprendido na palavra, nesse farol aqui, ó. É com a luz desse farol que eu quero trilhar o meu caminho. É com a luz desse farol que eu quero levar a minha família a trilhar esse caminho. É com a luz desse farol que eu quero levar a tua família, a família Betânia, a trilhar esse caminho. Ei, nessa manhã eu quero dizer para você, é tempo de resgatar o culto do lar. É tempo de resgatar a leitura da palavra pessoal e a ensinar a tua família a amar a leitura da palavra. É tempo de resgatar a oração. Ache lá aquele tempo de qualidade que você já teve no começo da caminhada, ou talvez no seu ápice espiritual. Toda vez que a gente está bem com Deus, não falta tempo para orar. Toda vez que nós estamos bem com Deus, não falta tempo para orar. Eu quero dizer para você nessa manhã, é tempo de resgatar tesouros espirituais. Mas o interessante é que, enquanto eu estava escrevendo isso aqui, pedindo a Deus a inspiração, ele deixou claro para mim que não tinha a ver só com coisas espirituais que a gente iria encontrar como tesouros dentro de casa. Mas esse tempo que a gente está tendo. Oi, Betão, graça e paz, seja bem-vindo. Esse tempo que a gente está tendo é tempo também de servir a nossa família. Vou voltar mais uma vez para a história de antes. Sabe, antes da pandemia, na correria frenética, quantas vezes eu conversei com a Rízia, por exemplo, que está aí, e vocês não conhecem a história da Rízia, mas eu conheço um pouco a história dessa ovelha. É uma mulher extremamente família, que ama seu esposo, que ama seus filhos. Ela tem um filho e uma filha, um casalzinho de filhos, mas que tem uma vida extremamente ativa. A Rízia é uma fisioterapeuta bem-sucedida, ela é também uma professora universitária, e além desses papéis profissionais, ela é mãe, ela é esposa. E não é fácil manter essa rotina. É empresária também, porque a clínica dela, junto com algumas colegas, ela, sabe, eles têm esse ambiente. E não é fácil você manter tudo junto. E hoje, nessa manhã, Deus faz lembrar para mim e para você, Rízia. Faz lembrar para você, Fabiana. Fabiana Galvão, Fabiana, nossa médica. Faz lembrar para vocês, homens,
Serjão, nosso Té, sabe? Faz lembrar para cada um dentro dessa transmissão. Deus faz lembrar para nós nessa manhã que é tempo de servir a família. Ei, resgatar alguns valores antigos. Talvez você, marido, preparar um café da manhã e levar para sua esposa. Talvez você, esposa, fazer aquele prato bem gostoso que você sabe que ele gosta e dizer, amor, olha, com alegria eu cozinhava para o nosso momento em família. Talvez fazer algo especial para teu filho. Ei, faz aquela lambança boa lá na cozinha, faz aquele brigadeiro gostoso. É tempo de assistir The Chosen, não é? Com pipoca e guaraná, ou com suco, com aquilo que você quiser, sabe? É tempo de servir a sua família. Sirva com alegria. Sirva com alegria. Às vezes eu vejo, quando converso com algumas esposas, com algumas mães, eu vejo as responsabilidades do lar sendo tratadas com tanto peso. E é comum dizer assim, pastor, não tenho vocação para esse negócio. Esse negócio de lavar louça, de cuidar de casa, de cuidar de filho. E tem gente que é mãe porque ama, mas eu não nasci para isso. Ei, filha, vai pedindo a Deus. Vai pedindo a Deus alegria, prazer em servir a tua família. Sabe? Às vezes a gente serve aos outros e dentro de casa não tem a mesma pegada. É importante servir, peça, resgate esse prazer de servir. Lembre que no reino de Deus, primeiro a gente serve, para depois ser servido. Sabe? Há uma outra coisa que eu quero destacar. É tempo de ensinar as coisas simples. Resgatar tesouros, talvez seja resgatar o tesouro da oração. Você que ainda tem criança, como a Rízia tem. Você que ainda tem criança, como a Polineide tem. Você que ainda tem criança, como o pastor Antônio e a pastora Cris, que tem aí o Levi dentro da casa deles, que é bisneto. E tem a Saron também, que é neta. Ei, você que ainda tem criança dentro de casa, é tempo de resgatar a oração. Seus filhos já aprenderam a orar? Seus filhos já aprenderam a importância de orar? Só vão aprender a importância de orar quando papai e mamãe, quando aquele que é exemplo, mostrar o exemplo orando, fazendo. Sabe? Eu quero dizer a você, é tempo de resgatar tesouros dentro do lar. Tesouros espirituais, tesouros relacionais, tesouros também profissionais, tesouros para a vida. Por exemplo, ao dar o exemplo do serviço, você também é tempo de ensinar seus filhos a servirem. Há muitos jovens sendo liberados para a vida que não sabem nada sobre serviço. Que não sabem sequer levantar e arrumar a própria cama. Há muitos jovens, sabe, que não foram treinados pelo pai e pela mãe a ter paciência, a ter uma palavra branda e não uma palavra furiosa. É tempo de ensinar dentro de casa seus filhos a serem filhos de Deus, filhas de Deus, a aprenderem um padrão dentro da palavra. É tempo de resgatar tesouros. Sabe o que a Bíblia diz? Ela diz, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Por isso que eu dei uma aplicação espiritual para esse texto. A gente quase nada falou de dracma. A gente falou de tesouros dentro de casa que precisamos encontrar mais uma vez. Qual tesouro desses você hoje vai pedir a luz da palavra para resgatar, para encontrar? É o diálogo? É a paz? É a presença de Deus? É o servir? É ensinar as coisas de Deus? É ensinar valores para a vida? Quais desses tesouros precisamos resgatar? Tenha em mente essas coisas. Tenha em mente, isso é muito importante. Muito, muito importante. Que essa palavra se complete no teu coração. Ei, já esquecendo. Quando você resgatar, quando você trouxer de volta o diálogo, a alegria, a paz, a presença de Deus, o servir, celebre. Junta a família e diz, ei, vem se alegrar comigo, porque agora a gente voltou a fazer culto dentro de casa. Vem celebrar comigo, porque agora o ambiente de casa está mais leve. Vem celebrar comigo, porque agora eu estou vendo o nosso filho aprendendo a orar, a nossa filha aprendendo a orar. Vem celebrar comigo, porque agora os nossos filhos estão lendo a palavra de Deus. Ei, vem celebrar. Celebra com o Senhor. Celebra da presença dEle. Junta a tua casa. Se a alegria é tão grande, junta amigos e amigas, como diz o texto.
Celebra, porque há tesouros que não tem preço. A dracma fica pequenininha diante desses tesouros. Deus te abençoe e complete essa palavra no teu coração. Amém? Vamos orar essa palavra primeiro, depois eu chamo o Genilson. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, ó Deus, eu quero tomar posse dessa palavra para a minha vida e declarar essa palavra na vida dos meus irmãos. É tempo de encontrarmos os tesouros perdidos dentro de casa, Senhor. Que haja, ó Pai, sabedoria nos pedidos que cada um, irmão e irmã, está fazendo agora, Pai. Que ao pedirem a Ti nessa manhã, Senhor, eles possam pedir a Ti com a sabedoria. O que tem que ser resgatado? O que nesse tempo todo de pandemia, de quase 90 dias, o que o Senhor já os levou a refletir para dizer, eu preciso focar mais nisso aqui. Eu preciso cultivar. Eu declaro nessa manhã agora, Senhor, que a presença de Deus é o valor mais caro de todos. Que cultivar a Tua presença, fazer de cada lar uma igreja, é a dracma de maior valor, ó Pai. Senhor, porque construída a Tua presença, erguido o Teu altar dentro do lar, todas as outras coisas, Senhor, nos serão acrescentadas, Pai. Senhor, que haja direção do Espírito Santo para o pedido que cada um está fazendo agora acerca daquilo que quer encontrar de volta dentro do lar. E que ao encontrar, eles celebrem na Tua presença, Pai. Pai, eu oro nesse momento te agradecendo por essa palavra e pedindo a aplicação dela na minha vida e na vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, finalmente eu oro também nesse momento pelos enfermos. E peço agora, Pai, em especial pela vida da pequenina Joana, Senhor. Guarda a Joana, Pai, toca, completa a obra de cura na vida dela, Pai. Para que ela saia daquela UTI, da UTI para o apartamento, do apartamento para a sua casa, com os seus pais e com a sua irmãzinha Elisa. Pai, eu oro pela saúde da Marinês, completa, ó Deus, a saúde dela, Pai. Eu oro, Senhor, também pela saúde da irmã Meire, pela saúde do Dédson, Pai. Ó Deus, eu oro nesse momento, Pai, por aquelas pessoas, muitas, ó Deus, que estão internadas no dia de hoje, aqueles que estão mais graves, Senhor, que a visitação do Senhor seja imediata, ó Pai, e que eles percebam que foi algo sobrenatural, para que o nome de Jesus seja glorificado, a glória seja dada a Ti, ó Pai. Pai, eu oro nesse momento em gratidão pelos muitos relatos de cura, sabe, de alegria dentro da família, por aquilo que receberam do Senhor, ó Pai. Senhor, aquele que começou a boa obra é fiel para fazer cumprir. E essa obra quem faz é a Trindade Santa. Por isso é a Ti, Trindade, que nós entregamos. Entregamos a aplicação da palavra, entregamos os enfermos e clamamos pela Tua visitação, pelo Teu toque. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.